Velozes e Furiosos 11 tá confirmado, vai acontecer. Mas afinal, qual é a história desse último filme da saga? Será que todo mundo morreu mesmo no final do 10º filme? Quem vai salvar o Toretto e o seu filho? No vídeo de hoje veremos algumas coisas que podem acontecer no próximo filme envolvendo a história, comentar algumas teorias e falar do novo filme confirmado da franquia. Então, me acompanhe até o final. E lembrando que esse vídeo vai ter spoilers de Velozes e Furiosos 10, então fica o aviso. Pois bem, Velozes e Furiosos 11 ou Velozes e Furiosos 10 parte 2, como alguns estão chamando, chega aos cinemas em 4 de abril de 2025. Tá longe pra caramba, ainda tem muito chão. Ou melhor, muita estrada, né? E essa data ainda pode mudar por causa da greve dos atores que tá rolando lá em Hollywood. Já em relação à história, não sabemos nada até agora, não tem nenhuma informação, justamente porque ainda falta muito pra estreia do filme. Mas se a gente considerar que Velozes e Furiosos 10 foi o Guerra Infinita da franquia, onde tem lá o vilão que consegue realizar o seu plano, né? Ele vence no final do filme, os heróis perdem, com alguns até morrendo, a maioria morrendo. Se a gente considerar isso, o Velozes e Furiosos 11 vai ser o ultimato da franquia. Ou seja, todo mundo que morreu no último filme vai voltar. A Ramsey, o Roma, o Tej, o Han. E aí, o meu palpite, a minha teoria, o meu chute, é que nesse 11º filme, a gente vai ver o Toretto reunindo toda a sua família, todos os seus aliados, para derrotar o Dante. Que, se a gente for ver, é praticamente o Coringa de Velozes e Furiosos. E aí, eu não descarto de ter uma cena Vingadores Avante, versão Velozes e Furiosos. E imagina cada um no seu carro, e aí o Toretto só grita: família, acelere. Eu sei que é bem brega, muito galhofa, mas é totalmente a cara de Velozes e Furiosos. Vai falar que não. Mas eu chutaria nisso, de todo mundo que morreu no próximo filme voltando, e assim ser praticamente o ultimato de Velozes e Furiosos, entendeu? Com exceção de alguns personagens, por exemplo, o Jacob, o irmão do Toretto, eu acho que ele morreu de verdade. Eu acho que foi uma morte definitiva, até pra dar uma motivação pro Toretto. Ainda mais se a gente comparar com o Guerra Infinita, que lá tem alguns personagens que morreram de verdade, que não voltaram mais, como é o caso do Visão e do Loki. Só que ainda tem um outro assunto pendente. Quem vai salvar o Dom e o seu filho, o pequeno Brian? Porque no final de Velozes e Furiosos 10, eles terminaram o filme preso numa represa que estava prestes a explodir e aparentemente não tinha nenhum jeito deles escaparem dali. E aí que fica a pergunta, quem vai salvar eles? Uma teoria que eu falei lá no meu vídeo do final explicado de Velozes e Furiosos 10 é que quem vai salvar eles vai ser o Brian. Sim, o Brian O'Connor. Eu recomendo muito que você veja esse vídeo para entender melhor essa teoria. Mas basicamente é isso, que o Velozes e Furiosos 11 vai começar com o Brian salvando o Toretto e o seu filho. Pô, isso seria épico pra caramba. Nós já ia começar esse novo filme chorando já praticamente. Porque sim, faz muito sentido o Brian estar nesse próximo filme. Eu pensei que ele já ia aparecer em Velozes e Furiosos 10. Não apareceu, teve uma referência a ele, mas não apareceu. Mas já nesse Velozes e Furiosos 11 ele tem que aparecer. Primeiro que o Dante está indo atrás de todos os aliados e a família do Toretto. Ele foi atrás de cada um. E isso inclui o Brian. Então em algum momento eles vão ter que explicar onde que tá o Brian, se o Dante foi atrás dele ou não, se foi o que o Brian fez. Segundo, é o último filme da franquia, então tem que ter alguma coisa do Brian nesse filme. Ele não precisa ter um papel ativo na história, mas seria legal se ele aparecesse, como eu falei, salvando o Toretto e o filho dele, que seria épico pra caramba, seria muito legal. E aí depois ele só apareça no final do filme, na batalha final, ou talvez numa grande homenagem final. Que aqui vai o terceiro motivo. Toda essa saga começou com o Brian, então nada mais justo do que encerrar com o Brian. Então por isso que eu acho que ele tem que aparecer nesse próximo filme, porque como eu falei, esse vai ser praticamente o ultimato de Velozes e Furiosos, então deve ter um retorno de todos os personagens dos filmes anteriores. O próprio Velozes e Furiosos 10 tem uma cena que dá a entender isso, porque aparece lá um monitor com todos os aliados do Toretto, então talvez eles devam aparecer nesse 11º filme. Até a Gisele voltou dos mortos. You son bitch. Tá, beleza. Mas agora vamos falar da cena pós-créditos de Velozes e Furiosos 10, onde tem uma aparição do Hobbs. A cena dá a entender que ele vai estar no próximo filme, porque lá na cena o Dante fala que vai ir atrás do Hobbs. Só que o intuito dessa cena pode ser outro. Você pode ter entendido errado esse pós-créditos e eu vou explicar o porquê. É uma teoria, resumindo. Uma teoria que eu também falei lá no meu vídeo do final explicado de Velozes e Furiosos 10, que eu recomendo muito que você veja para entender melhor essa teoria, que aqui eu vou falar uma versão resumida. Não é
novidade pra ninguém que o The Rock e o Vin Diesel são tretados fora das câmeras. Os dois atores não se dão e é por isso que o The Rock parou de aparecer nos filmes dos Velozes e Furiosos e ganhou seu próprio spin-off, o Hobbs & Shaw. Mas com essa cena pós-créditos, muita gente entendeu que talvez os atores fizeram as pazes ou que eles chegaram a algum tipo de acordo e assim o The Rock retornou para a franquia. Mas na verdade pode ter um outro significado. A teoria é que o The Rock teria aceitado aparecer nesses pós-créditos para criar um burburinho na internet, para chamar atenção pro filme e assim alavancar a bilheteria do filme, né? Ser aquele pós-créditos que chame atenção. E em troca, essa cena teria que levar para um filme solo do Hobbs, um filme focado no Hobbs. E na época eu falei que poderia ser o Hobbs & Shaw 2, porque o Dante tá indo atrás do Hobbs e tá indo lá atrás da família do Deckard Shaw. Então os dois têm motivos em comum para se unirem de novo num segundo filme. Só que aí, uns meses depois que estreou Velozes e Furiosos 10, saiu uma notícia falando que o personagem Hobbs vai ter um filme solo. Não é um Hobbs & Shaw 2, é um filme totalmente solo do Hobbs e que terá o Dante como o grande vilão do filme, o grande antagonista. E isso pode sustentar muito essa teoria de que o The Rock não tá voltando pra franquia Velozes e Furiosos. Ele só aceitou fazer essa ponta e em troca a cena levaria para um filme solo dele. Ele continuaria tendo seus filmes isolados, mas é só uma teoria. É claro que eu quero que o The Rock esteja no próximo filme dos Velozes e Furiosos. O último filme, né? Ele tem que estar. É só uma teoria mesmo. Você concorda comigo? Tem uma teoria diferente? Também falei nos comentários porque eu vou responder todos. E ó, vai ter um bônus aqui. Faz sentido o The Rock estar no próximo filme? No próximo Velozes e Furiosos, o Velozes e Furiosos 11? Porque o Vin Diesel deu uma entrevista uma vez e falou que o estúdio queria que tivesse a trilogia final da saga Velozes e Furiosos, que os fãs interpretaram como Velozes e Furiosos 10, Velozes e Furiosos 11 e Velozes e Furiosos 12, o último filme encerrando tudo. Só que na verdade pode ser Velozes e Furiosos 10, Hobbs vs Dante e por fim Velozes e Furiosos 11, sendo assim a trilogia final de Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos 11 vai ser o último filme da franquia, isso já tá confirmado, quer dizer, mais ou menos, porque o Vin Diesel já confirmou também que vai ter vários spin-offs de Velozes e Furiosos, com alguns falando que pode ter um spin-off focado nas personagens femininas da saga, tem o Hobbs & Shaw, vai ter esse filme do Hobbs, alguns fãs estão falando que a franquia pode continuar com os filhos do Toretto e do Brian, e isso seria muito legal. Em resumo, Velozes e Furiosos 11 é o último filme, mas não vai ser o fim dessa franquia, né, vai ter vários spin-off ainda. Se esse vídeo foi útil pra você, se esse vídeo te ajudou, clica no like e manda esse vídeo pra aquele seu amigo que é fã de Velozes e Furiosos, que não perde nenhum filme. Pode estar ruim, mas não perde nenhum filme.